Salve, salve, rapaziada! Tranquilo com vocês? Eu me chamo Matheus Siqueira, para quem não me conhece. Sou professor de Filosofia e Sociologia, servidor público e experiência em alguns cursinhos pré-vestibulares, tá? Na minha cidade. Então te convido para um novo projeto em falar da história da filosofia, em realizar questões, participar de um projeto também que eu tenho da Arena da Filosofia, QI da Filosofia, que envolve o universo da filosofia, da sociologia, dos principais autores e pensadores que contribuíram para a nossa visão, as principais contribuições da nossa existência como um todo, tá bem? Então te convido para esse novo projeto, para a gente realizar juntos aí a história da filosofia e dos principais pensadores, tá bem? Tomei a liberdade de realizar, então, pegar uma questão de filosofia do PAV do ano passado. Para quem não conhece o PAV é um programa de avaliação da vida escolar, tá? É um programa de ingresso à universidade bastante interessante aqui na região, tá? Onde que vai avaliar o aluno de forma contínua, tá? De forma que vai dar e garantir que o aluno consiga somatizar e de uma forma equilibrada, estudando das diferentes etapas do ensino médio. Ele vai combinar com uma nota lá no final. Tá bem? Uma forma de ingresso bastante interessante e alternativa relacionada ao Enem, né? Que a gente pode realizar uma crítica no fundo, que é um conhecimento enciclopédico e tem que aceitar que dói menos, né? Receba, não adianta nada. Mas antes de começar aqui a questão de filosofia, que é uma questão bastante interessante, bastante específica, tá? Bastante fundamentada, inclusive, vamos pegar o sabre de luz, né? Opa! Não é do lado sombrio, lado da força. Que a força esteja com vocês, então. Então ali aqui no nosso setup, tem alguns setup Star Wars, tem Dragon Ball, tem algumas coisas de game. Opa! Vamos ligar aqui, para não ficar muito visível ali no fundo também. Tá bem? Te convido então, vamos fazer uma questão aqui, já está aparecendo para vocês aí, da questão do PAV 1 de filosofia. Tem várias questões, eu peguei uma questão aqui para a gente fazer junto, tá? Para a gente tentar realizar de forma conjunta. Vamos embora? Vamos do começo então. Bora. Tem um bagulhinho aqui. Vou tentar fazer aqui. Tô com a minha mesa digitalizadora. Vamos tentar resolver aqui também. Deixa eu ver aqui. Parapapá. Beleza. Gente, uma questão aqui do PAV 1. De acordo com... que envolve aqui filosofia política moderna. É um dos assuntos que eu acho interessante, praticamente quase como professor de filosofia, né? Que gosto de lecionar principais, tem pessoas que particularmente gostam de alguns períodos. Eu gosto bastante desse período da filosofia, que é a filosofia moderna, renascimento, enfim, grandes mudanças aí na história da humanidade, tá? Então ele vai pedir para conceituar, para contextualizar, para analisar, para realizar paralelo entre autores. Pode ver, já que nas assertivas já tem vários autores. Então, qual é o grande desafio para a filosofia? Filosofia é conceitual, não adianta nada. Aceita que dói menos. Ou seja, nós temos que estudar os principais conceitos que vão elaborar, que vão influenciar esses autores para contribuir para o pensamento humano. E aqui estamos falando de filosofia política, tá? Durante a Idade Moderna, ocorreu o fortalecimento de governos monárquicos. Falo em governos monárquicos, se lembra na história da Antiguidade, antigo regime, ou seja, são os governos absolutistas, ou seja, centrado na figura, basicamente, de um rei, tá? Onde que governava, tá? Basicamente, às vezes com abuso de poder. A gente vai ver quais são as principais características que o texto vai te trazer. Disso resultou que foi denominado de absolutismo monárquico. Consistia na autoridade do rei como fonte suprema e soberania. Nem terminei de ler a questão, já dando spoiler, eu já estava te preparando para esse tipo de questão. Tem que pegar esses gatilhos. O principal desafio nas aulas de filosofia, de sociologia, onde tenho liberdade de lecionar para meus alunos, né, é realizar esse mapa mental, essa fluidez, esse dinamismo, essa clareza, essa diferença de
conceitos entre os autores, tá bem? A origem do Estado pode ser atribuída às guerras e às conquistas de poder. Entretanto, ele precisa ser legítimo para estabelecer suas prerrogativas de governo. Essa questão sobre quando o Estado é legítimo esteve presente na construção do Estado moderno e nas teorias contratualistas representadas pelos ingleses, Thomas Hobbes, defensor do absolutismo. Então, olha só, ele já está te dando uma chave de leitura. O Pavio é interessante porque ele te dá, uma questão extensa, tu já te apavora. É uma questão que envolve praticamente uma folha inteira da prova. E aí tu vai lendo a questão, tu vai te ambientando, não te apavora, por mais que a questão... Eu participo dessa seguinte opinião, eu falo para meus alunos. Quanto mais extensa é uma questão, te lembro o seguinte, mais informações ele vai te dar no texto. Então o que tem que fazer? Fazer o filtro. Tem que pescar os principais conceitos. Os spoilers. O cara que está elaborando, eu já fui da banca do Pavio, tá? Elaborando as questões de filosofia. Ele tem que te dar gatilhos, ele tem que te dar palavras-chave. Ele vai te dando spoilers no texto. Quanto mais informações, quanto maior uma questão, mais informações ele vai te dar, tá bem? E John Locke, teórico da doutrina liberal, e Jacques Rousseau, inspirador da Revolução Francesa. Ele está te dizendo, ele está te dando, mas aqui, nessa questão, é uma salada de fruta. Está envolvendo questões que alguns autores defendem o antigo regime e outros as ideias novas, as ideias das luzes. Quais são as ideias das luzes? Os pensadores iluministas, que vão pensar a partir dos direitos civis aos direitos, ou seja, de manifestação de opinião, de expressão e religiosa também. Tá? Leia as seguintes afirmações. Vamos lá, então. Aqui, a gente tem que se atentar. É conceitual. Vamos lá. O filósofo Thomas Hobbes defendia o absolutismo. Opa, beleza. Até aqui tá beleza. Defendia o absolutismo. Escreveu o Príncipe. Escreveu o Príncipe. Olha só. Primeira fração tá certo. Segunda é errado. Quem é que escreveu o Príncipe, hein? Quem escreveu o Príncipe? Dart? O Dart está silencioso hoje. Geralmente aqui, quando tiver a pilha ali, ele fala. Hoje o Dart, não falei para vocês, eu tenho também uma fantasia, uma cosplay do Darth Vader. Também aposentada, tá caindo aos pedaços. Então eu sempre trago aqui, tá? Para ele ficar de olho nas nossas aulas aí também. Mas ele tá meio silencioso, tá meio apagado hoje. Livro na qual aconselhava o rei como governar. Ou seja, quem elaborou o Príncipe foi o Maquiavel, que ajudou também nessa construção, na centralização do poder. Se lembra? No texto não está trazendo o Maquiavel aqui, mas te lembra o Maquiavel? É necessário ser temido ou amado para conseguir o respeito na chefia. Então, ele vai dizer, se for preciso, é mais garantido ser temido que amado, e depois logo os argumentos que ele vai utilizar. Então essa primeira assertiva aqui está errada, porque quem elaborou o Príncipe foi Maquiavel. 2. Jacques Rousseau rejeitava o absolutismo e defendia a existência de um Estado civil dirigido pela vontade geral do povo, que é o agente soberano tanto para elaborar como por obedecer às leis. Jacques Rousseau, se lembra daquela expressão, lógico, um pouco genérica, né? O homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Então, diante disso, ele vai dizer que o Estado civil vai se corromper pelas prerrogativas esquecidas de um direito natural, do estado de natureza anterior do indivíduo, que o indivíduo acaba se esquecendo daquela justiça, daquela liberdade anterior. Então, olha só, o Jacques Rousseau, o Locke, Voltaire, são autores que vão defender o iluminismo, são autores que vão defender a luz da razão, que vão combater o absolutismo e vão rejeitar as ideias de censura, tá? Ou seja, e supressão dos direitos civis.
Então, olha só, a 2 está corretíssima, porque o Jacques Rousseau rejeitava o absolutismo, rejeitava as ideias, ou seja, de uma centralização do poder, defendia a liberdade, defendia a soberania do indivíduo, defendia inclusive a democracia, a causa da democracia. Democracia, demos, poder do povo. Tá bem? Thomas Hobbes, então, a primeira e a segunda. A primeira está errada, a segunda está correta. Para Thomas Hobbes, o estado de natureza seria a fase anterior à fundação do Estado, onde a vida seria violenta, pobre, curta. Correto ou não? Qual é a grande frase também genérica que nós podemos compreender do Thomas Hobbes? Qual é? O homem é o lobo do homem. Se o homem é o lobo do homem, em algum momento se precisou na história da humanidade firmar um contrato. Ou seja, ele vai dizer um contrato social, onde que nós vamos abandonar os direitos, né, da liberdade total em favor de uma pessoa, de um grupo de pessoas, e essa pessoa vai ser o Estado, a figura do rei, né, como o Leviatã, que ele vai defender, que vai ter autonomia, que vai ter força suprema e soberana, como diz no texto. Então, Thomas Hobbes é um defensor e conduz para isso, né, do absolutismo. Então, essa frase aqui está correta. Essa assertiva está corretíssima. 4. John Locke foi um dos primeiros teóricos modernos a defender a propriedade privada, a liberdade e os direitos do cidadão. Locke, sim, ele foi um liberal e defendeu a propriedade privada, a liberdade, tá, e os direitos do cidadão. Tá? Ou seja, até aí está certo. Sobre isso escreveu o livro Contrato Social, Princípios do Direito Político. Pô, aí sim tá de pegadinha, tá fazendo pegadinha do João Kleber, pegadinha do malandro. Aí não. Pô, mas aí o Pave tem essas pegadinhas de colocar uma questão, inclusive enciclopédica, qualquer Wikipédia o cara pode olhar, observar? Sim, infelizmente sim. Nós temos que estar atentos também nas obras dos autores. Então olha só que sacana. Essa parte está errada. Então, a primeira frase está certa e a segunda parte está equivocada. O que sobrou, então? O que está correta? A 2 e a 3. Se a 2 e a 3 está correta... Inclusive, nem coloquei para vocês aqui, ó. Ei! Na Arena da Filosofia tem isso, hein? O cronômetro bombando. A música de fundo. Quem já foi meu aluno já sabe. Ah, e tem mais coisa aqui também, né? Eita! Ei, tem mais outra aqui. Aí fica difícil. Por que eu coloco esses cronômetros, essas coisas, né? Tem karaokê, eu faço misérias na Arena da Filosofia, tá? Por que eu faço isso? Porque dentro de quando o aspirante ao Enem, o cara que vai fazer uma questão de vestibular, ele tem que ter pouco tempo, ele tem que ser dinâmico, ele tem que captar o que é importante do texto. Então, logicamente, tem que perder pouco tempo numa questão. Isso que é fundamental nos cursinhos pré-vestibulares, a gente testa os simulados. Simulados é simular. As brinca, aquilo que é a ganha principal, depois as ganha, que é a principal Champions, principal Libertadores, a Copa do Mundo, que é o vestibular, que é o Enem, é o principal vestibular, é o PAV, qualquer um concurso que tu vai realizar, tá bem? Então nós temos que entender, tá? E entender também essa mecânica, que nós temos que ser rápido no gatilho também. Ou seja, nós temos que ter um cuidado em ver as questões, por isso que é bom fazer os simulados, né? A gente vai treinando isso para realizar esse tipo de comportamento, tá bem? Ser cirúrgico, beleza? Qual é a questão então? Qual é? A 2 e a 3 apenas. Vamos ver aqui se está certo? Parabéns, jovem Jedi, você acertou e garantiu. Geralmente tem a questão do You're the Champions, para quem não conhece, né? Mas eu não consegui encontrar o áudio que estava aqui e foi isso aí mesmo, o que deu para fazer, tá bem? Gente, gostaria de agradecer vocês aí por acompanhar essa aula até o final, tá? E em breve teremos mais aulas aí. Só desejo bons estudos e vem comigo para esse novo projeto, tá bem? Se cuidem aí e até mais.